Dia 29. Fechando as brechas. Estamos em guerra e não podemos fechar os olhos para isso. Não devemos ignorar esta verdade revelada nas Escrituras. Enquanto estivermos neste mundo, vivendo neste corpo que sofre as consequências do nosso pecado e dos outros ao nosso redor, devemos estar alertas para não cairmos nas armadilhas do diabo. Nosso adversário é astuto, manipulador e mentiroso. Paulo descreveu chamando-o de príncipe, como vimos ontem, mas também o chamou de potestade. Efésios 6:12. Mas o que significa potestade? Potestade significa autoridade ou direito. Em Efésios 6:12, o apóstolo Paulo refere a potestades como seres pessoais, mencionando estes seres demoníacos que possuem autoridade ou direito sobre pessoas e o mundo. Mas Satanás e os seus demônios possuem direitos? Infelizmente, sim. Depois que Adão e Eva comeram do fruto no jardim do Éden, o diabo passou a ser o príncipe deste mundo, possuindo direitos sobre as pessoas por meio do pecado. Veja o que diz Efésios 4, 26 e 27. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Dar lugar ao diabo é oferecer a ele direito, permissão sobre algo em sua vida. Quando nos rendemos à ira, o texto assevera, estamos dando oportunidade para o diabo. Satanás possui autoridade, direitos sobre as pessoas que se entregaram a uma vida de pecado. O apóstolo João também fala sobre isso quando escreveu o seguinte: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. 1 João 3, 8 e 9. Não significa que todos os que pecam pertencem ao diabo, pois somos todos pecadores, conforme Romanos 3, 23. Entretanto, aqueles que permanecem no pecado, sim. O cristão verdadeiro possui em si a semente de Deus, como João disse, e com isso não consegue viver no pecado. Logo, ele é constrangido pelo Espírito Santo a se livrar do pecado, arrependendo-se e confessando a Deus. Porém, se ele não se arrepende, nem se afasta do pecado, mas faz o oposto, abraçando cada vez mais a vida pecaminosa, evidentemente não possui a semente de Deus em sua vida, que é o Espírito Santo. Este está enganado, pois pertence ao diabo. Nesse momento, quero te levar a um importante questionamento. Você já percebeu como as religiões à sua volta distorcem o conceito de pecado? Na verdade, o que elas fazem é negar a existência dele. Os demônios sabem
que se as pessoas pensarem que não são pecadoras, ou seja, que não precisam se arrepender e confessar seus pecados, automaticamente dão autoridade sobre suas vidas a estes demônios. As potestades são os demônios que possuem direito sobre a vida de pessoas que se entregaram a uma vida de pecados. Veja, por exemplo, a vida de Saul, um rei que tinha tudo para ser abençoado por Deus. Entretanto, Saul preferiu desobedecer ao Senhor diversas vezes, pecando contra ele. Depois de se deixar levar pelo medo, 1 Samuel 13, 5 a 7, o rei Saul sucumbiu à pressão da multidão, fazendo a sua vontade ao quebrar um mandamento muito sério. 1 Samuel 13, 8 a 10. Como rei, ele não poderia fazer sacrifícios a Deus, pois apenas o sacerdote era habilitado. Mas como o sacerdote Samuel estava demorando a chegar e havia uma batalha para acontecer, Saul decidiu realizar um sacrifício por conta própria. Ele não se preocupou em agradar a Deus, e sim em agradar o povo. Quando Samuel chegou, declarou a ele que sua desobediência teria grandes consequências. Mais tarde, após ter sido estritamente orientado por Deus para não pegar nenhum despojo de guerra contra o povo amalequita, pois deveria destruir tudo daquele povo, desobedeceu novamente. 1 Samuel 15. Com isso, o Senhor retirou sua bênção sobre sua vida. O que acontece a seguir é algo terrível. Um espírito maligno veio sobre Saul e, a partir daquele momento, passou a atormentá-lo. 1 Samuel 6,14. Este espírito possuía direito sobre ele, por causa de sua desobediência a Deus. Você tem vivido na prática do pecado? Quem sabe tem alimentado um ou outro pecado de estimação? Sabe aqueles pequenos pecados que às vezes pensamos que Deus não se importa? Bom, Ele se importa. Se desejamos andar com Deus, precisamos arrancar de nossas vidas tudo o que pertence ao diabo. Assim, ele não terá mais direitos sobre nenhuma área da nossa vida. Paulo também chama nossos inimigos de dominadores deste mundo de trevas. Efésios 6,12. Este termo vem da palavra grega cosmokratoras, que significa literalmente aqueles que seguram o mundo. Estes dominadores nada mais são do que forças demoníacas que controlam, dominam, aprisionam aqueles que estão debaixo de sua autoridade. Se eles têm autoridade sobre algo, então exercerão domínio e controle. Se você tem sofrido com algum pecado que não consegue se libertar, mas que tem aprisionado, há uma grande probabilidade de estar debaixo do domínio de um destes dominadores malignos. São eles que promovem vícios, que aprisionam a mente no pecado,
que escravizam e obstinam o coração do ser humano. Já conheci muitas pessoas aprisionadas por estes espíritos, muitos sem sequer perceber que estavam sendo controlados. Para vencermos as potestades, precisamos confessar e renunciar nossos pecados. Precisamos denunciar aquilo que está oculto em nosso coração a Deus. Satanás sempre terá poder sobre pecados ocultos. Mas se queremos nos libertar do domínio que o pecado tem sobre nós, seja em vícios ou pecados de estimação, então precisaremos confessar a Deus e a um irmão. Veja o que Tiago diz a esse respeito. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5,16. O perdão dos nossos pecados vem do arrependimento e confissão a Deus, mas a cura e a libertação do poder que este pecado exerce sobre nós vem da nossa confissão ao nosso irmão. Confessar um pecado para alguém requer coragem e é um ato de humilhação. Confessar a um irmão envolve admitir ser fraco em uma área de sua vida. Representa expor as trevas ocultas no coração, permitindo que a luz de Cristo te alcance. Quando caminho com pessoas e peço a elas para confessar seus pecados a outra pessoa, elas normalmente resistem. Ninguém quer que suas histórias infames sejam conhecidas. Somos profissionais em esconder sujeira debaixo do tapete de nosso coração. Estamos cheios de coisas podres, guardadas, e temos vergonha de sequer pensar na possibilidade de alguém descobrir o que se passou ou se passa em nossas mentes. Desta forma, por não confessarmos aos outros, estes pecados continuam exercendo certo poder sobre nós. Continuamos a cair nas mesmas coisas e parece que nunca nos libertamos. Hoje pode ser um dia muito especial na sua vida. Que tal tomar uma decisão radical de quebrar toda a autoridade e domínio que Satanás possa ter sobre você? Pegue um caderno e escreva nele todos os seus pecados recorrentes. Não justifique os pecados, apenas escreva. Descreva também que tipo de pensamentos pecaminosos você costuma ter. Ore pedindo a Deus um irmão ou uma irmã na fé que possa te ouvir e orar por você. Pode ser um líder em sua igreja, seu pastor ou qualquer outro irmão maduro. Sente-se com essa pessoa em um ambiente seguro e silencioso e leia tudo o que escreveu em espírito de oração, confessando diante dele e de Deus. Peça para este irmão ou irmã orar por você. Se você fizer com arrependimento sincero, com certeza experimentará a cura que só Deus pode trazer. E se há alguma autoridade demoníaca sobre a sua vida, ela será desfeita.